Olá, tudo bem, pessoal? Para quem não me conhece, eu me chamo Mônica. Você está no meu canal literário. O próximo livro é o melhor. Desde já eu peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever. Clique também para receber todas as notificações. Assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente, deixa um recadinho lá para mim, vamos conversar. E se você gosta tanto assim desse material, eu peço, compartilhe ele no Zap com uma pessoa amiga que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Nesse canal, basicamente, eu falo sobre livros, tá bom? E hoje eu vou falar de um tema que me é muito comum, que é muito querido, que é falar sobre a literatura regional, a literatura que me dá um sentido de pertença, porque em cima da história do meu estado, Pernambuco, né? Situado na região nordeste do Brasil, para quem não conhece. E eu acho um livro super delicioso e eu quero fazer algumas considerações sobre essa obra, tá bom? Deixa eu pegar para vocês conhecerem. O livro em questão é esse aqui, Tempo dos Flamengos, de José Antônio Gonçalves de Melo. Para quem não conhece, a terminologia Flamengo é uma menção ao período dos holandeses, da ocupação holandesa aqui no estado de Pernambuco, no século XVII. E eu acho essa obra maravilhosa. Ela aborda vários aspectos da ocupação dos holandeses aqui, e alimentação, religião, a questão urbanística, o nativo, o estrangeiro, a questão da monocultura, a questão da religiosidade, dos judeus, que é uma coisa à parte, vários outros aspectos, igrejas, construções, né, que fica na parte urbanística. Hoje, especificamente, eu quero falar sobre 3 pontinhos que eu separei. Aí eu vou ler os trechinhos e fazer algumas considerações em relação à obra, tá bom? Eu acho esse livro muito interessante para quem gosta desse período da história do Brasil, para quem quer conhecer um pouco sobre a cultura de Pernambuco, não desmerecendo os outros estados, mas para mim Pernambuco é um estado à parte. Como toda região tem suas singularidades, e aí eu quero falar um pouquinho sobre isso aí. E assim, eu separei 3 trechos que eu quero abordar para que vocês conheçam um pouco sobre a nossa história. Eu vou falar um pouco sobre pontes, sobre a questão da alimentação e sobre a religião daquele período, inclusive para desmistificar algumas coisas assim que às vezes até na mídia se reproduz, mas que quem tem o conhecimento histórico, quem lê sobre isso e não só em uma fonte, percebe que existe uma certa distorção de algumas coisas. E nada melhor do que ler para a gente descobrir coisas que são propagadas muitas vezes no imaginário popular, são reproduzidas, mas não necessariamente representam a verdade dos fatos. Esse livro, Antônio Gonçalves de Melo, ele separou do período de mais ou menos 1630 a 1654, tá bom? E aí eu vou falar um pouquinho sobre esses 3 pontos. É muito possível que eu utilize esse livro em outros momentos, porque a minha preocupação em falar sobre história de Pernambuco é imensa, e eu acho que esse livro é muito rico e eu posso falar sobre várias coisas dele. Bora lá. Deixa eu ler o trechinho para aí a gente começar, tá bom? A ilha constituía, para a segurança do Recife, um ponto que devia ser mantido a todo custo. Além das razões militares, aí é que se abasteciam d'água os habitantes. Quando ele faz essa citação, ele está falando da cidade de Olinda, tá bom? E aí ele está falando da questão da ilha e da questão da questão da importância da água, né? Se onde tirava água para abastecer
a cidade do Recife e a questão mesmo da proteção em relação a invasores. E aí ele continua em outro trecho assim. E a primeira ideia de ponte entre o istmo e a ilha esteve ligada a tal necessidade. Foi examinado o projeto de se lançar uma ponte sobre o rio que corre entre o Recife e a ilha de Santo Antônio, e por este meio transportar a água daqui para ali. Até 1635, como dissemos, poucas eram as casas existentes na ilha de Antônio Vaz. Entretanto, já havia quem desprezasse o perigo de tal local, as dificuldades de comunicação com Recife, e se aventurasse a molhar na ilha. Aí o ambiente era mais desafogado do que no Recife, o qual por essa época já estava muito construído e povoado. Eu achei interessante e queria soltar para vocês esse trecho, porque basicamente aqui ele fala um pouco sobre o desenvolvimento da cidade do Recife. Né? Olinda já tinha sido construída, era habitada, já tinha sido destruída, queimada, e tinha a questão mesmo da construção da cidade de Mauricéia, né, que é em Recife. E Olinda, ele era um ponto muito importante em termos de abastecimento e sobrevivência da cidade do Recife, porque era de Olinda que vinha água que abastecia a cidade do Recife. E aqui a gente já vê o primeiro embrionário da questão das pontes, né? Para quem não conhece o estado de Pernambuco, no centro existem célebres pontes que é de uma origem mesmo de construção holandesa, né? A Holanda eu nunca fui, mas é sabido, todos sabem disso, que é uma cidade construída por pontes, né? E Recife se assemelhou a isso, porque foi construído entre ateus e ponte, né? E eu acho que é de conhecimento geral a questão da primeira ponte que Maurício Nassau construiu para ligar, né, a cidade de Recife até a Mauricéia, né? E Olinda foi muito importante também, né, nessa construção do Pernambuco. Recife e Olinda, né, que são cidades irmãs. E Olinda especificamente pela questão do abastecimento de Recife em relação à água e a outras coisas. Um outro ponto que eu acho bem interessante e quem estuda história sabe e que eu acho bem significativo falar é a questão da alimentação, que foi precária naquela época, mas eu acho que era precária de uma maneira geral em termos de navegação, porque a ciência ainda não tinha grandes avanços, o homem ainda estava descobrindo a importância dos alimentos, a questão da conservação. Nós sabemos que as viagens de navios eram verdadeiras empreitadas assim, de sobrevivência, muito arriscadas, e eu acho interessante abordar um pouco sobre esta questão da alimentação. Apesar da recusa de abandonar Pernambuco, a situação dos holandeses era então de quase desespero. Viviam entre uma faixa de terra que nada produzia. As despesas eram enormes. E aí ele fala mais um pouco sobre esses detalhes, que é os soldados que ficavam tentando, né, invadir e fazer os frontes de batalha. E eles sofriam muito, porque eles ficavam ali durante meses e não tinham acesso a alimentos. Eles recebiam alimentos que vinham dos navios e que demoravam muito, que eram muito escassos, que eram muito precários e que não supriam as necessidades, tanto no sentido de estar alimentado, de passar fome, como estar nutrido, no sentido daquele alimento ser eficiente para o seu bem-estar, para a sua saúde, no aspecto nutricional. E aí ele continua. A situação alimentar chegou a extremos terríveis. Durante 3 longos anos, os documentos estão cheios de súplicas e queixas. Vivemos em uma ponta de terra, sem liberdade de nos dirigir para o interior.
pois a falta de refrescos e de madeira, tanto para a construção como para a cozinha, é suficiente para nos manter aqui sem possibilidade de realizar ulteriores ataques. Sem refrescos, a tropa não se sustentando senão com alimentos vindos da pátria. É vítima do escorbuto, como se verifica diariamente, e não só obtém nem verdura nem água fresca, necessariamente dê fim até a morte, sem que neste areal possa ser empregado qualquer expediente, tal qual como se estivéssemos em um deserto. Imagine, né? As tropas holandesas lá num trecho de terra muito limitado, muito subnutridos, malnutridos, e eles não conseguiam avançar, porque tem a questão do nativo da terra que combatia junto com os portugueses, a mata muito fechada. Né? Gilberto Freire, em sua obra, ele fala muito dessa questão do que o Brasil era a questão do mato, a questão do medo da mata, porque não se conhecia o tanto de vegetação, o tanto de fauna, e essa mata assustava muito aquele homem europeu que vinha para cá desbravar. E especificamente, eles sofreram muito por essa má nutrição. Né? Para quem não conhece, escorbuto é conhecida aquela doença dos navegantes, né? Que é a falta de vitamina C. E lendo essa obra, ele faz menção até da experimentação deles quando eles começam em alguma oportunidade, consumir caju, frutas cítricas e alimentos, e aqueles alimentos são de alguma maneira eficientes, né? Mas eles têm uma alimentação muito precária, de carne seca, de farinha de mandioca, algo que basicamente não dava a ele realmente a sustância. E muitos morreram simplesmente defiando pela questão simples da má alimentação. Né? Aí padeciam de doenças, enfermidades. Naquela época, uma simples febre matava. E aí eu vou agora ler só mais um textinho para terminar, para falar um pouquinho sobre a religião. Eu separei 2 textinhos, eu vou ler um pouquinho, mas eu acho muito pertinente esse trecho para desmistificar algumas coisas que ficam aí no imaginário popular em relação a essa tal liberdade de religião que se apregoa em relação aos holandeses aqui em Pernambuco. Foi, porém, no terreno religioso onde se azedaram terrivelmente as relações entre brasileiros e holandeses. Já acentuamos que as atividades dos padres e frades responsáveis pela incessante propaganda contra os invasores encontravam correspondência com seus interesses econômicos ou nas das suas ordens, né? E aí ele continua outro trechinho. Padres e frades, com enorme prestígio de que gozavam, não esmoreceram no combate aos hereges. Os holandeses concederam aos habitantes do Nordeste liberdade de consciência, mas essa liberdade parecia-lhes tão prejudicial à segurança do Estado que não incluíram nas cláusulas de capitulação do Maranhão. É nesse trecho especificamente que eu quero chegar, porque é muito comum as pessoas associarem ao holandês uma liberdade religiosa, quando na verdade Antônio Gonçalves de Melo pontua bem eficiente no sentido de dizer que é uma liberdade de consciência, mas que efetivamente não dava-lhes um gozo de liberdade religiosa de fato. Tanto é assim que existiam muitos conflitos entre os holandeses e os portugueses que moravam na terra. E eles tiveram até um certo momento uma proibição de fazer suas procissões, né? Eu imagino que naquele período, Pernambuco todo dia devia ter procissão,
porque nós tínhamos uma tradição católica, apostólica, romana muito forte. E a religiosidade era muito forte. Inclusive os padres, né, os frades, que traziam conhecimento, criaram conventos, ensinavam, né, foram eles que trouxeram as escolas, o ensino, a questão das universidades, em Pernambuco, Bahia também. Então existia um rivalismo muito grande entre os holandeses e os portugueses. Então, nas missas, muitas vezes, quando o português queria fazer procissão, vinha lá o holandês e queria combater. Então, aquela liberdade era um pouco muito restrita ao sistema de igreja interno. Mas na rua eles não eram tão abertos para que os portugueses fizessem suas manifestações religiosas, públicas, de forma pública. O que havia um respeito era a outras manifestações religiosas, né? Diferente do português, que era impositivo na questão do catolicismo, né? Intercomerege, aquele que não adotasse a postura de súdito da Igreja Católica. Mas essa liberdade e essa harmonia, minha gente, e não é a única, o único momento que eu leio a respeito disso. Não existiu de fato. Existia de uma forma assim, meio que permissiva, mas não era concretizada. E existiam muitas rivalidades. Né? E às vezes eram proibidos os portugueses de fazer as procissões, e às vezes eles não queriam saber, iam contra o holandês e faziam mesmo assim, e tinha cada pau na rua. Né? Então, assim, eu acho significativo pontuar isso para que desmistifique um pouco esse aspecto que muitas vezes as pessoas têm essa má compreensão. A questão da abertura religiosa e da questão do judaísmo é um outro aspecto que Antônio Gonçalves de Melo aborda na obra. Na verdade, esse livro é um verdadeiro esboço da história, porque ele trata vários aspectos do Brasil no período holandês. E vamos ver se eu ainda esse ano eu trago mais alguma coisa para mostrar aqui para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre a história de Pernambuco. Eu acho uma história belíssima, de muitas lutas. Realmente, pernambucano, ele é arretado, no sentido de guerreiro, de combativo, e eu acho a minha cultura maravilhosa, tá bom? Obrigada para você que assistiu, até a próxima. Tchau!